Alô, gente abençoada, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia hoje. Eu espero que essa palavra que eu vou falar aqui hoje possa alcançar o seu coração e você possa ter bom proveito dessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar com você, assim como falou comigo nessa manhã. Eu fui surpreendido pelo Senhor quando eu estava tentando orar. Sabe quando tem dia que você quer falar com Deus, mas você não tem nada não vem nada na sua mente, nenhum sentimento. Mas eu aprendi, quando você não quer orar, mesmo assim ore. Quando você não quer ler a Bíblia, mesmo assim leia. Quando você não quer fazer alguma coisa importante na sua vida, você tem que fazer. Porque existe momento na sua vida que você não vai querer fazer. Você está cansado, a mente cansada, corpo cansado. Mas faça. Faça não porque você precisa, não, mas porque você tem que fazer, né? Faça porque você tem que fazer. E isso é muito importante. Então eu comecei a persistir aqui na minha oração e de repente começou a fluir. E o Espírito do Senhor começou a ministrar no meu coração algo que eu fiquei surpreendido, né? A gente é como filho que só quer ver o pai falar coisa assim, eu tô aprovando, eu tô aprovando. Mas tem hora que Deus fala alguma coisa que vai te, né? E a coisa que mais importante que eu escutei hoje, e eu acho que mudou minha vida hoje, a partir de agora, Deus falou assim: se você tivesse ouvido mais, ou se você tivesse mais recursos, né, no caso de conselhos de pessoas, você estaria muito mais longe hoje. Isso me deixou meio triste, mas Deus, quando ele faz isso, é porque ele quer que nós crescemos. Sabe que às vezes a gente acha que sabe tudo, na verdade nós não sabemos é de nada, sabe? O Espírito do Senhor, ele é tão misericordioso que ele está abrindo meus olhos para que eu possa crescer. Crescer não somente nas coisas, nos projetos que nós temos, ou sei lá, o estilo de vida que você quer ter, melhorar, em todas as áreas. Mas ele quer que você cresça como pessoa. Ele quer que você cresça melhorando o seu ser, o seu eu, né? Porque quando a gente reconhece que quando nós reconhecemos que precisamos melhorar, é sinal que você é humilde suficiente para crescer, né? Todo humilde Deus ele exalta. Todo humilde Deus exalta. E às vezes a gente reconhecer um erro, ou então reconhecer alguma coisa que estamos fazendo de errado, é muito difícil não dar certo lá na frente. Então, em Provérbios 15, 22, foi o versículo que Deus colocou no meu coração, eu vou ler, tá assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão, né? É aí que tá. Procurar conselhos para que as coisas que Deus colocou na sua mão, na sua vida, projetos ou coisas que você pretende fazer, se você não se dedicar e também não ter informações suficientes de outras pessoas, você dificilmente vai conseguir chegar na plenitude do seu projeto. Não vai conseguir. Não vai. Não vai porque você lá na frente você vai ter dificuldades e você não vai ter situações que você não vai saber, você de um jeito ou de outro. Aí quando você for pedir conselho já é tarde demais. Então é melhor que antes de você começar algum projeto, ou se você está no meio de um projeto e não pediu, ainda há tempo também. É mais difícil? É difícil, mas não tem problema. Pergunte, porque a pergunta é um sinônimo de humildade. E eu tenho três coisas aqui, três elementos fundamentais que farão você crescer em qualquer área da sua vida. Seja ela no relacionamento com Deus, seja ela no abrir
um negócio, seja ela em, sei lá, tentar um estudo, ou seja a família, conselhos e tal, em todas as áreas. Se você conseguir colocar em prática esses 3 elementos, eu te garanto que você vai ser uma pessoa realizada, uma pessoa que vai crescer como pessoa, uma pessoa que você vai ter resultados na sua vida, ok? E a palavra do Senhor me diz aqui, o primeiro elemento é a humildade, reconhecimento que você não sabe, ou que você não tem certeza daquilo que você tem em mente é realmente aquilo. É interessante, gente. Ideias são importantes, mas se você não tiver uma estrutura, um conhecimento, as suas ideias vão ser frustradas. Eu estou falando aqui agora e estou lembrando da passagem lá em Gênesis, quando José vai interpretar um sonho e o Egito, né, um sonho do faraó, e José foi chamado do calabouço, lá da cadeia, para poder interpretar o sonho de faraó. O que acontece? O faraó, que era o cara mais poderoso, ele reconheceu, quando José trouxe a revelação do sonho dele, o que acontece? Ele falou assim, ó, existe alguém no Egito que tem um espírito dos deuses, ou seja, o espírito de Deus está sobre ele, como José? Não. Ele reconheceu, ele mesmo sendo a autoridade máxima, Faraó reconheceu que sobre a vida de José havia uma sabedoria que ele não tinha. E aí, o que ele faz? Ele pede um conselho para José, o próprio que interpretou o seu sonho. E aí, o que acontece? O sonho dizia que haveria um tempo de prosperidade, mas também haveria um período de 7 anos de fome. Então ele diz, mas aí, o que eu faço, José? Olha a humildade de Faraó. A gente nunca para pensar nisso, né? Mas a Faraó foi humilde em perguntar. Ele não chamou os economistas, ele não chamou as pessoas que tinham experiência na área, porque era uma coisa inédita. Então ele preferiu, reconhecendo que havia um espírito sobre a vida de José, ele conseguiu entender que ele não é capaz. E tinha uma nação na mão dele. Aí José traz e começa a falar, ó, você tem que fazer isso, aquilo, vamos começar a construir coisa aqui, que você vai ver, o Egito vai passar por ela, vai prosperar muito e ainda vai superar os 7 anos de fome e de miséria. Então, quando o faraó pegou aquele conselho de José, ele automaticamente já pegou José e colocou ele como o primeiro, abaixo dele. Debaixo de Faraó, ninguém mais pode. A gente vê a humildade de Faraó. A gente nunca parou para pensar nisso. Ninguém nunca pregou isso. A humildade de Faraó. Lógico, Faraó representa o mal e tal, mas é um testemunho. O que aconteceu? O Egito prosperou, aquela nação passou pela miséria, ainda vendeu muito trigo, trigo para as outras nações. As outras nações vinham, né, para buscar trigo, comida, e o Egito dominou toda aquela área. O Egito dominou tudo. Por quê? Porque um líder reconheceu que um cara que estava na cadeia tinha um conselho muito melhor do que o dele. Então a humildade, ela faz com que os projetos, ou ela faz com que a nossa vida caminhe, né? E aí, como a gente tem essa humildade, o que nós vamos fazer? Eu vou procurar fontes. Existem 3 fontes, pelo menos, que você tem que ter para você crescer na vida e para você superar as dificuldades da sua vida. A primeira fonte é Deus. Não tem como você fugir. Não tem como, porque Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Quando você reconhece que Deus é muito na sua vida, a primeira fonte de conselhos que você tem que ter é Deus. Como é que você adquire um conselho de Deus? Primeiro, orando. Orando a Deus, tendo um relacionamento com Deus. Ó, a oração, eu já cansei de falar, a oração
é uma poderosa ferramenta que você... Davi, vou dar um exemplo aqui. É uma ferramenta fundamental que você tem que ter, a oração. A oração. Não é só para pedir ou para agradecer, não. Você pede orientação ao Espírito Santo. Pede a Deus, Deus, me orienta nesse negócio, me ajuda nesse negócio, Senhor. Porque eu preciso sair, eu preciso desenvolver, o que eu devo fazer? Eu devo vender? Eu devo comprar? Agora é um momento de confusão. Deus está por cima de tudo, Deus conhece tudo. Nesse momento que nós estamos vivendo, o mundo todo está nessa incerteza, ore a Deus que Deus vai te orientar. Eu tenho certeza, Ele está fazendo isso comigo. Então, essa palavra que me veio hoje no meu coração, eu estou fazendo isso aqui para vocês, para que vocês possam entender que Deus quer fazer que nós venhamos a crescer. Então, a primeira fonte é Deus, né? Como é que eu posso ter um conselho de Deus? Primeiro, oração. Segundo, a palavra de Deus. Você sabe que 1 Timóteo 3,17, diz que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, foi Deus que inspirou essas palavras que estão na Bíblia Sagrada. Então, se Deus inspirou a Bíblia Sagrada, uma das fontes que você tem que ter, primeiro, oração, segundo, leitura da palavra de Deus. E eu vou te dar um conselho. Leia Provérbios. Provérbios, todo o livro de Provérbios são conselhos. É um livro que ele destaca a sensatez, e ele procura os conselhos mais sábios que estão aqui na Bíblia, está em Provérbios. Começa a ler de noite, Provérbios, antes de dormir, começa a ler Provérbios, que você vai entender um pouco mais sobre a vida, relacionamento com Deus, relacionamento entre as pessoas, um com o outro, patrão, empregado, em tudo, em todas as áreas. Você vai ver que Provérbios é um livro rico em conselhos, negócios, tudo está aqui. Casamento, filhos, tal, tá tudo aqui em Provérbios. E também lê Mateus, capítulo 5, 6, e se eu não me engano, o capítulo 7 também, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ele tem uma informação sobre o relacionamento com Deus e com o ser humano também. Então, são fontes, são conselhos. E também você pode também ter bons livros, livros que vão te ajudar na área que você precisar. Hoje nós temos um conhecimento vasto, tanto no Google, então como livros aqui, ó. Eu tenho livros aqui, tem muitos livros aqui atrás aqui, eu tenho livros, leio, seja ele qual é a área que você estiver precisando. Hoje nós temos um vasto conhecimento em tudo. Então nós temos acesso a muitas coisas, são bons livros para te aconselhar. E é claro, o terceiro, amigos. Amigos. Porque o amigo, quando você tem relacionamento, amigos que vão... Tem amigos que não têm a capacidade de te dar uma orientação na hora, tem amigos que não têm a condição, mas são seus amigos, mas existem amigos que são muito mais inteligentes ou muito mais capazes do que nós. E se nós reconhecemos isso, é importante abrirmos o coração a pessoas que você confia e que esses conselhos possam te levar a um destino bem agradável, um destino que você deseja. Então você precisa ter a humildade, as fontes corretas, que é Deus, a palavra de Deus, bons livros, que é o conhecimento, e, é claro, pessoas, amigos, né? Isso você vai entender que o seu projeto, ou que a sua vida vai ter rumo, vai ter uma orientação e os caminhos corretos que você vai tomar, né? Esses grandes homens que hoje nós vemos, famosos, homens de sucessos, todos eles tiveram alguma pessoa para aconselhar eles, para poder ajudar eles, né? O LeBron James, esses caras de esportes, todos têm uma pessoa para treinar, para orientar, e eles se submetem a isso, para que o seu sucesso continue permanente. Esses homens que hoje nós vemos de sucessos, grandes ricos aí, que construíram impérios, pessoas que hoje são bem-sucedidos,
dos negócios tiveram alguma pessoa que orientaram. Então, tudo depende disso, da gente reconhecer e poder nos colocar debaixo. E é claro, continue buscando, continue fazendo da sua parte também, né? Entendendo, colocando, misturando com as suas ideias, outras ideias, ou talvez anulando as suas ideias e colocando ideia de outros. É muito importante a gente ter essa palavra. Eu espero que essa palavra toque no seu coração e que o Senhor possa abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Eu acredito que você vai pôr em prática e você vai ter sucesso na sua vida. Ore a Deus, busque ao Senhor e Ele vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas na sua vida, Ele vai colocar uma palavra certa e você vai ter sucesso na sua vida e você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe a todos no nosso Jesus.